Gênesis capítulo 44. Deu José essa ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes? E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhes responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém, vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e o irmão da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer mais se nosso irmão mais moço não for conosco. Desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá?
Gênesis capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendidos para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu, mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável ao Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: faze isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Eles disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: Basta ainda vive meu filho José? Irei e o verei antes que eu morra. Gênesis capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar.
Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que vieram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carme, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Resmon e Ramul. Os filhos de Zacar, Tolá, Puva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Serede, Elon e Jalael. Os filhos de Zebulon, Serede, Elon e Jalel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padarã, além de Diná, sua filha, todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade, Zifion, Rage, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser, Imna, Isva, Isvi, Berias e Será, irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e estes deu a ela à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerã, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. São estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan, Russim. Os filhos de Naphtali, Jazel, Guni, Gezer e Silém. São estes os filhos da Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes deu ela à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2, todas as pessoas da casa de Jacó, que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José apontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Gênesis capítulo 47. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gósen. E o tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti no melhor da terra. Faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos da minha vida, peregrinações, são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações.
E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: Dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. Respondeu José: Se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José ano próximo e lhe disseram: Não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra, a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos sementes para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou, de uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. E responderam eles: A vida nos tens dado, achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito. Porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás ao Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama.